realmente gosto de jantar, mas a obra que eu venho apresentar merecia que estivéssemos 10 vezes, pelo menos 10 vezes mais do que as pessoas estavam nos estando. Mas também é verdade que as pessoas não se quantificam. Não há quantidade de pessoas. Há multidões e há pessoas individualizadas e cada pessoa é um mundo. E portanto eu já me sinto bastante bem ter tantos mundos aqui à minha frente. Vou-vos contar primeiro a história de como este livro me apareceu em casa. Este livro apareceu-me sozinho, quer dizer, não dei conta que eu tivesse entregue em casa, apareceu-me e abriu e depois vi que era um livro, a autora eu conhecia, Sara da Cola, Essência da Alma, disse cá comigo. Mas que título, não é? Que eu sabia. Para quem é professor de filosofia já há quase 50 anos, isto é um arrojo, um título assim fantástico. Mas tive este pensamento, não sei realmente qual foi a pessoa, se ele foi sozinho, se foi de gatas, se foi de caminhonete, se foi de bicicleta, não faço uma ideia, sei que chegou, mas chegou, sobretudo num momento em que eu estava extraordinariamente cansada. De um cansaço extremo, podem crer. E olhei e disse, bem, não o abri logo, quer dizer, não o desfolhei, e disse, a da minha secretária, vamos acordar. Creio que não me telefonou nesse dia, mas o que é engraçado, estava em cima da minha secretária e não posso quantificar se foi horas depois, se foi dias depois, mas não foi muitos. Telefona-me a Paula, do extremo sul de Portugal. Dizia, não recebeu uma encomenda, eu primeiro fiquei assim, estava um bocado. Recebi. Se fizesse o favor de apresentar o livro, e eu, aquele cansaço enorme, me disse, meu Deus, eu só não sei se vou ter tempo para o ler. É verdade ou não? É verdade. E diz-me ela também com um ar assim muito confortável. Tem um bocadinho à noite, é capaz de ler. E eu, à noite, eu já troco os olhos. Já não tenho tempo, já nem consigo respirar. Quer dizer, a expressão máxima do cansaço. Disse isto mais ou menos ao fundo. Disse bem, coitada, porque é tão simpático, o primeiro livro estava tão interessante, o título é desafiante, mas digo um bocado desconfiada. Verdade, não posso mentir, desconfiada. O livro manteve-se até há 30 horas atrás. Há 30 horas atrás, agora está a fazer propriamente corretamente, porque foi. Não foi ontem, foi ontem, atravessado, também com os olhos a trocar, li e disse cá comigo. Olha que giro, que coincidência. Há aqui coisas que estão a falar de fundo. Mas como estava com os olhos a trocar, estava muito cansada, disse, bem, li realmente a transversal, li o todo, disse, amanhã para. E a verdade é que quando me deitei, o título já não era desafiante. O título tinha muita coisa de interessante e que me deu para eu comentar com o meu marido. Olha que o livro tem mesmo muito interesse. Agora vou dizer porque é que o livro tem interesse, porque é que não acho que o título seja desafiante. Não sei se alguém já passou os olhos pelo livro. Eu apresentei um outro referências e uma das coisas que me impressionou nos poemas da Paula são a simplicidade deles. Inclusivamente, acabei por dizer naquela altura, eu não tenho nada escrito do que disse, e como também não estava aqui para apenas aqui a contar os poemas que mais me interessam. Eu disse que ao ler aqueles poemas, eu achei que eles tinham um ritmo cardíaco e demonstrei que havia um certo bater do coração ao ler-se o texto, os poemas, havia um canto. Era mesmo um ritmo cardíaco. E para quem estava a falar, quem tinha os conteúdos que ela estava a expressar, eu achei isto muito interessante. O primeiro texto que eu li, que me entusiasmou, fez com que realmente fosse até ao fim, foi o primeiro poema em que, graficamente, vocês reparem na simplicidade do texto, é impressionante. Eu, neste momento, vou focar algumas expressões que me parecem muito importantes ao comentário deste livro. O problema da simplicidade. A forma como a
Paula apresenta os poemas é de uma simplicidade invulgar. E é isso uma das formas fascinantes com que nós chegamos ao fim da leitura do poema e encontramos coisas fantásticas. O que é que eu encontro neste primeiro texto, neste primeiro poema? Quando vocês estiverem em casa, vocês vão verificar que há aqui vou trabalhar a forma, mas depois vou trabalhar em contigo. Há aqui uma forma de se expressar em que os versos dançam. E eu vou exemplificar. Que meu beijo te percorra e te envolva num abraço. Que meu abraço te aconchegue e te aqueça num só olhar. Que meu olhar te encante e te faça feliz. Eu vou dizer porque é que eu acho que estes versos dançam. E dançam, não sei se vocês sabem dançar, ainda sou da geração em que gostava de dançar, adoro dançar, e portanto, dançar normalmente há um movimento numa superfície, não é? A pessoa dança um tango, uma valsa e mantém-se num chão. Mas este dançar destes versos não são numa superfície. Eu vou explicar porquê. São um dançar de forma que se eleva. Repare, começa pelo beijo, que meu beijo te percorra e te envolva num abraço. Estamos primeiro a este nível. Depois, que meu abraço te aconchegue e te aqueça no olhar. Estamos a subir, não sei se vocês estão a verificar. Que meu olhar te encante e te faça feliz. E a felicidade, se nós quisermos fazer uma representação mímica da felicidade, não a vamos colocar aqui. Mas não? Vamos colocar de volta. E, portanto, há aqui um dançar, mas um dançar que se eleva. A expressão última que é que te faça feliz. Esta musicalidade e esta cadência é uma constante na poesia da Paula. Outra coisa que me agradou espetacularmente, independentemente da forma, mas que me agradou mesmo, e acho que é qualquer coisa de reter, é qualquer coisa que eu gostava que realmente estivesse aqui uma multidão para me ouvir, era o seguinte. É que a Paula parte sempre de uma sensação, uma percepção, um sentir dela, parte de um eu, para chegar ao outro. E ela aqui, na página 13, diz, eu gosto, começa e repete, repete 4 vezes, eu gosto 4 vezes, eu gosto. E gosta ela, quando eu digo eu gosto, estou a dizer qualquer coisa que tenho consciência, e tanto tenho consciência que eu digo 4 vezes. Primeiro, tenho consciência do seu sentido, para quê? Para chegar ao outro. E, repare, eu gosto que te soltes. Eu gosto que me ames. Está relacionado com o outro. Para quem tem a minha idade e é capaz de se perceber das crises de cultura, das crises que há por aí a todo nível, não vamos falar mais. E nem sequer queria falar em crises políticas, que essas realmente são um bocadinho enfadoras. Crises económicas, crises sociais, crises educacionais, crises de valores. Nós verificamos e constatamos, há crises, correto. Mas há crises porquê? Porquê que há crises? Eu ouço, inclusivamente, objetar que há crises porque as pessoas não param para se sentir, não param para se consciencializar, não param para se aperceberem do que se passa nelas próprias. Eu acho que a crise que estamos a viver seria ultrapassada se nós tivéssemos a consciência tivéssemos a capacidade de percebermos o que é que se passa na nossa consciência, no nosso próprio eu. E a Paula faz isto com uma delicadeza, com uma criatividade e de uma forma constante. Ela parte o eu do eu gosto, reparem, é uma expressão que também poucos de nós, eu sugeria que nós, a partir deste momento, nos apercebêssemos quantas vezes numa semana eu digo, eu gosto
eu amo, eu quero. São expressões desusadas. Não nos apercebemos disso, falamos dos outros, comentamos os outros, resolvemos muitos problemas, mas eu gosto, eu quero, eu amo, são expressões que não se usam. Só se usam nas expressões artísticas, quem tem uma sensibilidade especial. E este eu que é sentido para chegar ao outro. Também aqui, apesar da beleza deste texto, apesar da profundidade deste poema, há aqui qualquer coisa que me impressiona enquanto professora, enquanto uma pessoa que não se conforma ainda com as coisas e que as quer ver melhoradas. É que a única maneira de nós chegarmos ao outro, que ela tenta a cada momento chegar, de uma forma muito interessante, a única maneira que ela tenta chegar ao outro é precisamente analisando o que sente. É a forma mais perfeita. Não há outra. Quem pensa que chega ao outro sem se aperceber do que se passa em si próprio está errado. Ou então está a fazer juízos absolutamente superficiais e quer se ver projetado no outro, mas não quer encontrar no outro. Os poemas da Paula, e neste livro, eu fiquei encantada com esta preocupação. Esta preocupação não, esta tendência que ela tem de chegar ao outro. Através sempre de uma análise do seu próprio sentido. Isto tem algumas implicações. Mas... Temos aqui outra coisa que eu queria notar, que já tinha no outro livro, que tinha reparado nisso, mas agora acentua-se e aparece como uma linha de força absolutamente importante. É o olhar. O verbo olhar e ver, porque eu da outra vez até tenho a impressão que distinguia entre olhar e ver. Ela, na página 17, ela diz: olhe-te. Se nós lermos este poema, vamos verificar que este olhar, esta preocupação, e reparem que ela continua a dizer na primeira pessoa: eu olho-te, independentemente dos olhares de toda a gente. Ela olha, eu olho-te, eu pessoa, eu, o meu contexto, a minha consciência, o meu sentido. Eu olho-te. E repare que ela faz desta expressão, eu olho-te, um instrumento, não só de saída dela própria, mas um instrumento de pesquisa e um instrumento de atingir o outro. A última expressão deste poema é: eu olho-te profundamente. E aqui, eu analisar este livro de poemas, devia-se ficar como qualquer professora de literatura, na forma. Estes são versos românticos, são versos que se nota a influência de A, B ou C. Não. De mim não sai esse tipo, porque eu não sou capaz de fazer. Eu estou a ver a forma e estou a ver, sobretudo, e a relacionar, como vocês estão a ver, com o tal dito título do livro, a essência da alma. A Paula começa por verificar que, no fundo, a alma vive. Na época positivista, que toda a gente sabe, em 1800 e tal, dizia Augusto Conte que nunca tinha encontrado, na linha de Augusto Conte, que nunca tinha encontrado a alma na ponta de um bisturi. Realmente a alma não se encontra na ponta de um bisturi. Mas com os poemas da Paula, eu penso que a alma se encontra através de um olhar. Deste olhar que é capaz de... E ela diz: olha-te profundamente, olha-te profundamente, olha-te profundamente, 4 vezes. Olha-te profundamente. Outra coisa que eu penso que devemos... Eu parei nisto e disse: realmente, quantos de nós exercitam este olhar profundamente? Nós olhamos assim, apressadamente, passamos os olhos. Não reparamos nas pessoas. E muito menos olhar profundamente. Ela vê, a seguir a este olho-te, bem, vejo-te. Olhar é uma postura. O ver é já adquirir uma realidade, é interpretá-la, é adquiri-la, é interiorizá-la. E ela tem
este movimento de sair através do olhar, capta profundamente e regressa a ela, com um sentido, eu vejo. Traz uma aquisição, traz uma imagem que já é dela, que já lhe pertence, que já está no campo de consciência dela. Penso que há aqui um poema que também me impressionou. Eu só vou fazer referência a uma outra expressão, que é esta, ou na página 25, em que o poema diz simplesmente. Neste poema, eu acho que a Paula tem uma ousadia fantástica em fazer ousadia, coragem mesmo. Numa época em que parece que as coisas valem por serem complicadas, numa época em que as pessoas quase que compram e vendem aquilo que dá nas vistas e em que o simples parece menosprezado, ela faz apologia do que é simples. Eu já tinha dito que a forma de escrever é simples. Palavras, não há palavras, não é preciso ir ao dicionário para se encontrar o sentido das palavras, são verbos. Verbos estão relacionados com o sentir, com o ver, com o ouvir, com o cheirar. E ela tem um poema inteiro e acaba por fazer a apologia do simples e acabar numa expressão que eu acho que é fantástica. E simplesmente sorrir. Outra coisa que tenho que fazer um comentário. Teríamos muito habituado a sorrir. Estaríamos muito sensíveis ao sorriso que muitas pessoas nos lançam. Será que sorrir muitas vezes não é uma provocação? Tenho aqui um poema dentro da linha de que a Paula vem praticando, e eu acho que praticando e refinando, há um crescendo nesta expressão de sensibilidade, há um crescendo na simplicidade, há um crescendo no assumir da sensação do eu que vai ao encontro dos outros. Ela põe aqui dá um título de uma custada, um portanto imperfeito. É uma situação que se passava num passado contemporâneo com outra realidade qualquer. E há páginas tantas, ela diz, gostava de estar aí, tudo certo. Mas agora as expressões, reparem a ênfase das expressões que ela utiliza. Olhar os teus olhos com muita doçura. Olhar os teus olhos com muita ternura. Agora, já aqui quase que uma repetição, não é para nós, uma repetição da atitude de olhar. É olhar e nos olhos. Quer dizer, é olhar para captar o olhar dos outros. É querer criar um diálogo entre os olhos. Meninas, isto não é do século XXI, isto é do século XXIII. As pessoas têm que crescer para ser capazes de fazer algumas destas. É preciso chamar a atenção. A Paula tem, neste livro, atitudes que eu acho que são de ruptura com uma cultura estabelecida e aberturas de uma cultura que é diferente. Eu daqui nada justificarei porquê. Outra coisa engraçada, quando estamos a ver a importância que a Paula tem no olhar, e como ela trabalha tão bem, ela trabalha não, como ela exprime tão bem esta capacidade que ela tem de olhar e esta ânsia de encontrar o olhar dos outros, que é bem diferente do que fazer uma redação sobre o olhar. Tem um poema que ela diz, sinto. E agora aqui há qualquer coisa muito engraçada, na medida que ela faz, tem uma... E nesta aspecto é mesmo artística. Os outros aspectos são até quase mais filosóficos, artistas filosóficos, quer dizer, tem uma série de nuances. Mas neste poema, sinto,
reparem que ela faz o jogo. Eu vou só ler primeiro os 4 primeiros versos. Sinto o teu brilho no meu coração. Isto são mesmo os poetas que conseguem fazer, mas fazem muito bem, não é? Sentir o brilho no meu coração. Normalmente nós sentimos o brilho com os olhos, tem que ter muito contacto, não é? As duas coisas juntas são capazes de dar a dimensão de brilho. A Paula joga com o brilho através. Aqui não faz uso do olhar, mas diz que sente com o coração. Sinto que ele me aquece com muita paixão. O brilho a aquecer. Ela faz várias vezes este jogo de entrecruzamentos de sensações que dão um efeito fantástico. Eu diria que nós com a nossa mentalidade euclidiana, de comprimento, largura e altura, vemos tudo em 3 dimensões. A Paula consegue-nos criar outras dimensões do real quando cruza sensações para nos dar uma realidade muito mais forte para viver com muito mais intensidade. E vamos, eu não vos queria demorar muito tempo, porque queria chegar apenas aqui a um aspecto. Voltamos ao olhar. Quero os teus olhos nos meus. Há aqui um verso dela que não é muito repetido, é apenas um apontamento que eu vou apenas juntar para depois poder terminar aquilo que quero. Quando no poema da página 45 diz há sempre. Depois diz assim, aquele que nos faz sorrir, aquele que nos faz sentir, aquele que nos transporta para além do infinito. A Paula, nesta apologia de encontrar o outro, de sair dela para encontrar os outros, ela não fica nos outros. E este apontamento para mim é bastante significativo, que nos transporta além do infinito. Realmente o outro é um mundo. É um mundo, o outro é que nós queremos ser. Mas os outros nós podemos perceber que os outros são qualquer coisa que nós não queremos definir. São mesmo infinitos. Um bocadinho eu falava que nós, no século XXI, temos algumas dificuldades que neste momento são limitativas para criarmos paz, para encontrarmos os outros. É uma questão mesmo de cultura. E um dos déficits da nossa cultura é utilizarmos as palavras de uma forma muito matemática, muito estereotipada, com muitas definições de dicionários, o que é, o que não é, uma lógica muito fria. A Paula usa a escrita, utiliza palavras, mas fora de uma lógica. E aqui é que eu acho que ela tem um valor fantástico. As palavras que ela utiliza não têm nada de lógica comum. Repare, as palavras são desejos que se escrevem. Nunca passei pelos meus olhos por uma expressão tão feliz. As palavras são desejos que se escrevem. São anseios que se pedem. São cores de uma coisa. As palavras não são definições. As palavras criam-nos condições para ter outra dimensão a nível de sentido. Porquê é que eu achei tão interessante esta linguagem e esta abordagem? Porque chegamos a uma determinada altura. O que é engraçado, eu não queria entrar mais em pormenores, porque não quero ser demorada, mas poderia estar aqui um bocadinho mais. De qualquer maneira, eu tenho que ficar por aqui para dizer uma coisa. É que eu sinto, eu amo, portanto existe, aliás ela dimensiona, ela existe e dá
e apresenta-nos a dimensão e o que ela encontra nos outros, dá existência aos outros porque sente e porque ama. O instrumento do privilégio, o instrumento, o método que ela utiliza é o olhar, que eu acho que é realmente fantástico. Os olhos são as janelas do mundo. Interessante notar que no século XXI este tipo de arte, este tipo de poesia tem de alguma maneira fundamento científico. E é aquilo que eu queria chamar. É que realmente nós temos menosprezado a dimensão da pessoa enquanto ser sensível, temos valorizado as pessoas pela sua capacidade cognitiva, temos valorizado a sociedade pela sua capacidade matemática. E esta menina que até é engenheira, que deve utilizar muito bem os números, os cálculos, tem informação matemática, também consegue-nos apresentar uma dimensão da realidade que não tem nada a ver com a matemática. Tem a ver com a solidão, com a capacidade humana que existe e que não é valorizada. Para nos dizer o mais importante na pessoa é a nossa capacidade de sentir e de amar. Mas é apenas aqui uma nota de rodapé. Eu utilizo a palavra amor. Utilizo no sentido perfeito. É uma palavra que, infelizmente, nós utilizamos, que se utiliza por aí, está desgastada, não tem sentido. Totalmente contrário ao fazer amor, que é sentir amor. É uma forma privilegiada de comunicar. Eu tenho aqui um poema muito interessante que é o filho, não é? A mim me comoveu de uma forma fantástica. E só é entendível por quem alguma vez o experimentou. É que realmente, relativamente ao filho, quando nós tocamos o nosso filho, é como se a nossa pele deixasse de existir e a pele também deixasse de existir. É um só. É um contacto que é comunhão. É um contacto que dificilmente se exprime. E ela exprime de uma forma poética, de uma forma cantada, de uma forma dançada, de uma forma extremamente bonita. Portanto, aquele título que eu achei ousado, eu diria assim, mesmo assim, o título não é ousado. Ela diz, a essência da alma. A essência é aquilo que faz que uma coisa seja aquilo que é. Ou seja, ela fala-nos da pessoa ao nível do que é essencial da espiritualidade, daquilo que chega ao sublime. Mesmo os cientistas, mesmo os especialistas em neurologia, não conseguem demonstrar a existência da alma, mas dizem que por o sublime, a alma tem que existir. Não a demonstram, mas ela tem que existir. Quem tem a sensação de sublime tem que chegar à conclusão de que a alma existe. E ela fala muito bem quando faz a apologia do que sente relativamente ao filho. Portanto, eu poderia pôr em rodapé e termino aqui, não é a essência da alma, é um tratado de metafísica. Porque não só, através das descrições que ela faz de uma forma muito bonita, ela quer chegar àquilo que nos faz humanos com capacidade de sentirmos-nos a nós, sentir os outros, e reparem que ela só chega a isto através da palavra gosto, da palavra amor, do sinto, de palavras que estão relacionadas com paz e com o amor no sentido mais sublime. Paula, só tenho que complementar, gostei muito de ler e não acho nada snob o título. Acho verdadeira e até é pecar um bocadinho por deficiência. Isto é um tratado de metafísica.
que exprimiu. E agora chamava aqui a minha filhota Beatriz, que ela vai reclamar aqui um poema. Vai fazer o favor, não é, Beatriz? Ser criança é ter sorrisos repletos de alegria. Ser criança é ter abraços inundados de magia. Ser criança é ter um olhar enfeitado de ternura. Ser criança é ter amor polvilhado de candura. Ser criança é ter um sorriso que abraça o olhar, com muito amor para dar. Agora chamava a minha sobrinha Filipa, se fizer o favor. Vai ler o poema que se chama Mar. Mar, traz um sopro de magia enrolado pela onda. Traz o encanto de um olhar que embeleza o teu mar. Traz a luz enfeitiçada que enlouquece a madrugada. Traz o brilho incandescente que permanece eternamente. E agora chama a minha amiga Marisa, se fizer o favor, para ler o poema que se chama Amigo. A minha amiga Marisa. Com o olhar se entendem, com o silêncio se respeitam, com a alegria se envolvem, com a tristeza se afagam, com o motivo se entusiasmam, com a saudade se procuram, com o amor permanecem numa eterna aventura. Obrigada. Mais uma vez agradeço a todos de facto terem vindo, terem se deslocado e tirarem um bocadinho do vosso tempo para vir aqui. Agradeço imenso. É sempre um gosto estar aqui com a família e amigos. E sem dúvida que as palavras da doutora Zélia me deixaram sem palavras. É sempre um gosto e um prazer tê-la aqui como minha porta-voz das minhas escritas. Porque às vezes é complicado sermos nós próprios a explicar, porque é mais fácil escrever às vezes para o papel. Agora o que eu pergunto é à autora se me desviei muito ou se estou a interpretar à minha maneira, mas creio que não. Não, fez uma interpretação que realmente acho que, no meu entender, é a interpretação que eu quero que as pessoas consigam captar, não é? Mas realmente nem sempre na primeira leitura se pode tirar logo todas as ilações. Às vezes é preciso ler uma, duas, três vezes para conseguirmos muitas vezes captar o que a escrita quer dizer. Mas realmente, sem dúvida que a doutora conseguiu extrair, acho que é a palavra correta, extrair aquilo que realmente eu queria e achava interessante ser dito e conseguiu sem dúvida transmitir isso aqui aos convidados. Para mim isso é que é interessante. Realmente já é fim de dia, nós estamos, pessoalmente, eu estou um bocadinho cansada e tenho a impressão que a sensação com que fico é que não disse tudo com o brilho que devia dar àquilo que acabei de ler. Se fico também em rodapé isto que eu achava de dizer. Acho que está uma peça bonita, vamos falar de um poema como obra de arte, que o é. Acho que o poema como a expressão de um sentir está fantástico, está com dimensões de sentir que normalmente não são trabalhadas por nós, por questões variedíssimas, por razões que nos ultrapassam, mas também creio que, acho que um artista, um filósofo, um cientista, quando é verdadeiramente, apresenta-nos dimensões do real novas, que agora que não se percam. Se é verdade que existem pessoas que são capazes de explicitar o que sentem desta maneira, tão bonita, tão cativante, tão verdadeira, tão inovadora, eu pergunto porque é que a partir daqui não se utiliza uma nova pedagogia. Os artistas, estuda-se literatura nas escolas,
Mas literaturas apenas pela forma, pelo conteúdo, pelo valor que elas podem ter na modificação dos comportamentos. Acho que tanto a ciência como a arte, como a filosofia, como a religião, tem que ser transformada em comportamentos. Se é assim, vamos fazer, vamos olhar, vamos sentir, vamos dizer. Eu nunca consegui perceber uma obra de arte que não tivesse esse sentido. Ou é crítica de alguma coisa que está errada e que tem que ser modificada, ou é uma abertura para uma realidade que é sentida por alguns, mas que através da obra de arte as torna mais acessíveis a todos os outros, janelas para os outros. Para mim foram. Fiquei muito contente. Verifiquei que a Paula talvez não se tivesse, expressou o seu sentido. É uma moça do século XXI. Mas o que é engraçado? Nascida no século já atravessei. Quando falarem em atravessar, eu fiz uma viagem mais longa. Mas que eu tenho feito uma viagem mais longa, tenha capacidade de crítica e diga, há coisas que não estão certas, há a impressão que as pessoas não veem, há a impressão que as pessoas não olham, há a impressão que as pessoas não sentem, há a impressão que as pessoas não verbalizam, não valorizam. Se assim é, estamos mesmo muito mal. Talvez a crise seja precisamente por causa disso. E se faz a apologia de uma forma tão simples, não é preciso estar sinónimos ao dicionário. As palavras são de uma simplicidade. Os versos são quase que dançados, bailados. Tem uma arte fantástica de exprimir este sentir de uma forma elegante, simples, bonita, acessível a toda a gente. Porque é que realmente... Será que nós vamos ser iguais? É um desafio. E sobretudo se ela souber que no campo da neurociência se está a fazer a apologia de que realmente nós pensamos, mas o nosso pensamento está muito dirigido pelas emoções. E nós escolhemos aquilo que é agradável. A neurociência está-nos a dizer isto. Se a neurociência nos está a dizer isto, meus amigos, vamos extrapolar a capacidade de sentir. Eu sentir, mas se eu sentir e não verbalizar, isso vai morrer comigo. Não tem piada nenhuma. Agora, o que tem interesse é que eu exprima o que sinta. Ela falou muito de uma forma exemplar com o filho. Nós podemos fazer com os amigos, mas nós podemos fazer outros. Eu gosto de ti. És simpático. Pensamentos positivos. Saber quantas pessoas... Olha, engraçado o que eu senti. Há uma nova linguagem que os poetas inventam e nós temos que utilizar. Obrigada, Paula. Obrigada, eu. Depois de estar na biblioteca, o facto de ter deixado novamente vir aqui apresentar o meu lugar na terra, ao norte, que é sempre um gosto para mim. E agora vou terminar declamando também um poema que se chama Sentir. Amar é sentir o teu sorriso invadir o meu corpo. Amar é sentir o teu respirar na minha pele. Amar é sentir o teu olhar aquecer a minha alma. Amar é sentir o teu sentir encostar no meu. Digam lá como é que é. Quem achar que não é bonito, dança. Vamos sentar então. Portanto, agradeço a todos a vossa presença. Mais uma vez, quem esteve no primeiro e quem voltou. É sinal que gostou do primeiro. E espero voltar cá novamente com o terceiro livro. Mas avisa, precisa avisar-me se quer que eu venha já com tudo.
Caso pode suceder que eu deixe de respirar, cansaço, e depois não posso fazer a apresentação do livro, ok? É sempre um gosto e agradeço realmente a doutora Zélia ter tirado um bocadinho do seu imenso tempo que tem para vir aqui partilhar este momento comigo. Não ia descansar, não ia respirar fundo. Exato, descontrair. Obrigada a todos. Obrigada. Quem quiser um autógrafo no livro, eu estou agora disponível para quem quer. Beijinho! Obrigada por ter vindo. E a ajudar. Isso não vai, não terei com a doutora Zélia, tem que ter uma fotografia com a doutora Zélia. Vai ser casado. Só um minuto. Minha filha deu um miminho. Deu, muito obrigada. Vou escrever aqui para os primos, não é? Uma coisa, para que é que são as irmãs mais novas? Para que é que são as irmãs mais novas? As irmãs mais novas são para quê? Vai no dia 25. Obrigada. Um beijo. Como é que se chama? António Ferreira. Vou dizer ao meu pai. Não é? Tá, obrigada. Ora, viva, como está o doutor? Isto é alguns anos. Os anos. Já não vi a doutora Osana. E então como está? Hoje não gasto nada. Esta vez foi a filha. Ela queria ser dela. A filha. Eu não gosto nada. Até parece. Olha que as pessoas a ler muitas vezes não querem cantar. Estou a brincar. Não sei como é isso. Então, nós estamos. Olá! Olha aqui a beijinha à Paula. Foi a minha vizinha, quando eu era da tua idade. A Paula, sabias?